eu ouvia, né? Pois, se movimentar em casa, gente chamando meu nome, ou se não, se eu entrasse, assim, eu andasse na rua e eu via gente, e eu sabia, eu não sei explicar por quê, mas eu sabia, tipo, esse aqui é vivo, esse aqui não é, né? E assim, manifestação mesmo, tipo, de roupa andando sozinha, objetos que se moviam, então, assim, era tudo muito perturbador. Isso, né? Mais pro final da adolescência, aí eu resolvi aceitar, né, o ateísmo mesmo, né, por ser mais fácil, né? E aí, né, no sonho, né, parecia muito real, né? Parecia que estava acontecendo de verdade. Aí eu perguntei para ele, né? Oi, né, quem é você? Aí ele respondeu, né? Eu sou Jesus, Jesus que você persegue. Jesus falou para mim assim, olha, eu vou te mostrar um livro. Aí eu falei, nossa, livro, que legal, né? Gostando de ler, né? Aí ele pegou e me mostrou o livro. O livro, assim, ele era de capa vermelha, né? Aí aparecia o livro assim, né? Sem nada escrito, não tinha nada. Aí, ainda no sonho, eu fiz força, assim, para ver, né? Nossa, como é que será que chama? Deixa eu ver. Aí, Jesus abriu o livro. Aí é como se fosse, assim, um filme. Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez para a glória de Deus. Hoje você vai assistir mais um testemunho e um lindo testemunho, por sinal, do nosso quadro Qual Qual a a Sua sua história? História? Nós estamos hoje com a irmã Lilian Kozuki. Nós tivemos conhecimento da história dela através do canal do pastor Michelson Borges, né, William? Exatamente, exatamente. É uma história muito impactante aí. Nós trouxemos aqui para vocês também para estarem ouvindo essa história, apreciando ela, e mesmo vocês, aquelas pessoas que estão aqui no canal também, acompanham nós também, que tem aquele pé atrás no cristianismo, mas sempre está lá, né? Você vai se identificar bastante com essa história hoje, tenho certeza. Olha só, já clica aí no link de compartilhar para chamar outra pessoa para vir assistir neste momento o testemunho com você, porque a gente vai estar interagindo com você aqui no chat. Então é mais legal, né? Porque a gente pode conversar com você, saber quem está ali acompanhando e também tirar alguma dúvida se houver, não é mesmo? Exatamente. Já coloca nos comentários também no chat aqui de qual cidade que você é, de qual país que você é também está acompanhando aqui conosco, para a gente lhe dar as boas-vindas também. Exatamente. E eu quero convidar você neste momento para juntos fazermos uma oração antes de trazermos a Lilian aqui na telinha e vocês já conhecerem essa linda história que ela tem para contar. Amém. Vamos orar. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, gratos somos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui adorando o seu santo e eterno nome. Obrigado pelas tuas misericórdias, Pai, diárias que o Senhor derrama em nossas vidas. Obrigado pela oportunidade e privilégio que estamos tendo, Pai, neste momento, de levar o teu evangelho, de levar a tua mensagem através de testemunhos, Pai, de vida, do amor que o Senhor demonstra por cada um de nós. Que essa história, Pai, possa estar impactando os corações daquelas pessoas que precisam ouvir realmente esse testemunho. Aquelas pessoas que clamam por ti, Pai, que fazem tantas perguntas e que esse testemunho hoje sejam as respostas, Pai, para elas. O Senhor venha abençoar mais uma vez a irmã Lilian aqui hoje, o ministério que nós também e nossas conexões, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos e pedimos. Amém. Amém. Então, vamos colocar aqui a irmã Lilian na telinha e dizer para ela: seja Seja muito muito bem-vinda. bem-vinda! Olá, tudo bem com vocês? Tudo Tudo ótimo, ótimo. Muito obrigado por estar conosco, aceitar o convite. É um privilégio ter você conosco no canal. exatamente. Eu que agradeço o convite, poder falar um pouquinho, né, da minha conversão, falar um pouco de como Deus pode transformar a nossa vida. Amém. Amém, Glória a amém. Deus. Os momentos que seguem, então, são seus, tá bom? Que Deus abençoe. Amém. Então, fui convidada para falar um pouquinho aqui sobre o meu testemunho de conversão e é uma história assim, eu fico emocionada de poder conversar a respeito, porque eu nasci num lar, né, que não tinha assim, uma religião, né, pré-definida, né, meu pai, meus pais, né, eles são filhos de japoneses, meus avós que vieram do Japão, então eles eram budistas. E a minha mãe seguiu a religião budista até o momento que se casou com meu pai, e o meu pai, quando era criança, por ser a religião oficial aqui no Brasil, então ele acabou, né, aceitando o catolicismo, foi batizado, mas não seguiu, né, com todos os trâmites da religião, né,
E aí, quando conheceu a minha mãe, começou a namorar, né? Noivaram, casaram na igreja católica. E aí a gente nasceu, eu e a minha irmã, né, nascemos, mas também a gente não frequentava nenhuma igreja. Mas aí, devido, né, assim, o costume, né, então a gente foi batizado, eu tinha uns 6 anos quando eu fui batizado, mas também não frequentei a igreja, não participei, né, de todos os trabalhos, né, da igreja. E aí a gente foi crescendo, né, muitas dúvidas vão surgindo, algumas inquietações, e aí a gente fica pensando, né, o que que existe além, né, dessa vida? Será que se resume só ao que a gente vive aqui? Aí algumas dúvidas como, o que que existe depois da morte? Por que que existe sofrimento? Por que que existe dor? Se é um Deus que toda religião prega, né, um Deus tão bom, mas que permite sofrimento. Então, assim, pareciam algumas contradições e eu tinha muitas dúvidas a respeito. E aí eu comecei a estudar. Eu gosto muito de ler, então eu sempre li bastante, procurei, né, ler de diversas religiões sobre diversos assuntos. Eu li a Bíblia 2 vezes antes, né, de ingressar, né, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí a gente vai estudando sozinho, lendo sozinho e vai tendo muitas dúvidas e não sabe como sanar essas dúvidas, porque você não tem para quem perguntar, não tem para quem, né, tirar essas dúvidas. E aí o tempo foi passando, aí diante, assim, de tanto, de você começar a ver, assim, questionar, tem algumas dúvidas filosóficas, você fica pensando, nossa, mas tanto sofrimento, tanta dor, tem morte, tem doença, e aí você começa a questionar, né, se resume só a isso. E aí eu ficava pensando, bom, algumas religiões, né, pregavam sobre, né, a existência, né, dos demônios, né, do diabo, e aí eu ficava pensando, bom, então o originador do mal é o diabo. Mas quem criou o diabo? Aí eu ficava com dúvidas a respeito. Aí chegou um certo momento da minha vida, assim, já passando a adolescência, né? Aí eu comecei a pensar assim, eu acho que se Deus criou o diabo, então se eu, de alguma maneira, né, eu entender que não existe Deus, então cessa a presença do mal, cessa a existência do diabo. E aí, nesse momento, eu pensei, então a melhor coisa a seguir é o ateísmo. E aí eu passei a ser o quê? Ateia, né? Eu pensei, bom, então não existe Deus, não existe diabo, não existe o mal. Só que também para mim nunca fez sentido a ideia do Big Bang, assim, de uma explosão, né, do caos originar a vida, a ordem, do caos originar, né, tudo que existe hoje, né? E a ciência não consegue explicar os motivos pelo qual existe a vida, não é possível reproduzir vida em laboratório, né? Então eu ficava pensando, tinha essas dúvidas. E aí a teoria da evolução também para mim não fazia sentido, o darwinismo e tudo mais. Assim, eu estudava bastante, mas eu não entendia, né, o motivo do porquê que a gente está aqui nessa Terra. Quando você teve essas indagações sobre até o caráter de Deus, né? Que Deus Sim. criou o mal, então se eu ficar pelo ateísmo, né? Eu consigo extinguir isso da minha mente, né? Uhum. Você até teve uma questão com a mediunidade, né? Você até teve umas aparições que você via. Conta um pouco para nós como que era esse momento Ah, daí. sim. Então, porque quando eu era criança, tinha algo que me perturbava muito. Eu sonhava muito, eu tinha muito pesadelo. Aí, o que que acontecia, né? Eram, assim, pesadelos vívidos e sim, sabe quando você tem aquela sensação da presença do mal? E aí eu tinha aqueles pesadelos, e aí eu tava dormindo, mas não sei explicar, não sei explicar direito como é que acontecia, mas tipo, eu dormia, mas era como se eu estivesse acordada, e aí eu via tudo, eu conseguia ver até a hora que estava no relógio, e aí eu fazia força, né, para acordar. É assim, é um contraditório, né? Eu estava dormindo, eu sabia que estava dormindo, mas eu via tudo, aí eu fazia força para acordar, não conseguia acordar. E aí eu senti que estava vindo alguém, né? Ou alguma coisa assim assustadora. Tipo assim, eu sentia que estava vindo lá na rua da minha casa, né? Estava se aproximando, ia chegar no portão de casa, aí tipo assim, chegou no portão de casa, nossa, tá avançando. Aí na época eu era criança, eu morava no Sobrado, eu sou de Guarulhos, no estado de São Paulo. E aí eu sentia, nossa, ele entrou em casa, agora vai subir as escadas, tá chegando perto do meu quarto, é assim, aquilo, ia me dando assim, taquicardia, falta de ar, um medo. E aí eu ficava pensando, aí eu, né, naquele sono, falava assim, nossa, eu preciso levantar, preciso levantar. Aí fazia uma força assim, não conseguia, aí de repente acordava. Só que quando eu acordava, já vinha aquele sono assim de novo, assim, entorpecente. E aí dormia de novo e isso se repetia durante a noite toda. E aí, durante o dia, o que que acontecia? Eu ouvia, né?
Pois, sim, movimentar em casa, gente chamando meu nome, ou se não, se eu entrasse, assim, eu andasse na rua e eu via gente, e eu sabia, eu não sei explicar por quê, mas eu sabia, tipo, esse aqui é vivo, esse aqui não é, né? Isso aqui, né, tipo, tipo, digamos assim, é uma penada, né, que o povo falava, né? Então, assim, eu sabia, né, distinguir. Por exemplo, se eu entrasse num transporte público, aí eu via, assim, gente que estava sentada, gente em pé, eu sabia. E assim, manifestação mesmo, tipo de roupa andando sozinha, objetos que se moviam. Então, assim, era tudo muito perturbador, isso, né? Isso, assim, da minha tenra infância, né? E eu via gente, aí aparecia gente no quintal de casa, então, tipo, como é que eu sabia que não era gente? Porque se fosse gente, não teria como ter entrado, né, lá dentro de casa sem arrombar, né? Não sei, assim, ter entrado pela janela ou pela porta, né? Porque tudo fechado. E aquilo ali me perturbava muito, e eu tinha muito medo. Aí, quando eu era criança, assim, foi entrando na adolescência, tinha tinha umas amiguinhas, e a gente fazia, sabe, aquelas coisas, tipo, de mesa, assim, de ficar invocando espírita, aquela coisa toda. E aí, manifestavam coisas, né? Então, assim, a gente for pensar, isso é muito real nessa questão espiritual, que a gente, né, nem imagina que possa acontecer. Na época, eu não entendia direito, aí eu ficava pensando assim, bom, então existe espíritos. Aí até a gente começa assim, até se envolver, né, aqui e ali, e aí tive convite, assim, para participar, né, de mesa espírita, essas coisas, mas, assim, Deus é tão bom, assim, aconteciam coisas, né, que eu nunca conseguia ir num convite ou outro, assim, que era chamado, acontecia algum imprevisto, eu não conseguia ir também, eu nunca participei, eu nunca entrei, né, é, assim, né, no templo Centro deles, no espíritas, centro tal, né? espírita, isso, no centro espírita, eu estava pensando numa outra coisa, o centro espírita, e Mas aí faz acontecia sentido. isso, né, a gente, né, eu chegava sem aceitar convite, porque aí a pessoa fala assim, não, tem coisas que só o espiritismo explica, né, tem uma frase assim padrão deles, e aí eu pensava, bom, então realmente, né, se acontecem essas coisas comigo, então deve existir de verdade essas manifestações. Aí eu tinha curiosidade, todo mundo é curioso, né, e queria conhecer, mas tinha muito medo também, porque eu pensava assim, o que você vai ver lá? Se você já vê em casa muita coisa, na rua muita coisa, você começa a se questionar, nossa, e lá, né? O que pode manifestar? E aí tinha gente que falava, né? Nossa, você tem uma aura, não sei o quê. Então cada um falava uma coisa. Ah, você tem, pode, né, participar, virar médium, tal. E eu não tinha muito interesse nisso. Aí fui passando o tempo, fui ficando adolescente, aí cheguei nesse ponto. Bom, se existe tudo isso, né, essas manifestações espíritas, se existe, né, o mal, o sofrimento, não seria muito mais simples, então, aquela questão assim, bom, se não existe Deus, então não existe nada disso. Então, é um pensamento engraçado, né? Mas aí, para mim, fazia sentido pensar nisso, aí eu pensei assim, bom, então o negócio é assim, eu penso que não existe Deus, aí acaba com tudo. E fui seguindo a vida. E aí nisso, né, aí nessa época eu mudei para Três Lagoas, que fica no Mato Grosso do Sul, minha família mudou para lá, né? E aí também lá, né, aconteciam sempre esses eventos, né? E eu tinha um sono muito perturbado, eu não descansava bem, porque eu tinha muito pesadelo, e aconteciam essas coisas. E a vida foi passando, mas você sabe que anos e anos você vivenciando essas coisas parece ser normal. Você se acostuma com isso, você tem medo, você se cansa, mas, tipo assim, fica natural, passa a ser natural para você. E a Você se vida foi adapta, né? seguindo. E aí eu pensei assim, bom, vou abraçar o ateísmo mesmo, que eu acho que é mais fácil, né? Aí foi, né? Olha que Eu interessante, acabei. porque Hã? não é interessante porque assim, até para os nossos jovens aí cristãos aí que estão acompanhando nós, como que você, por uma inocência, acaba abrindo essas portas, né? Com as brincadeiras de tabuleiro, curiosidade. Uhum. E aí, qual é a consequência daquilo? Você vive aterrorizado, né? Porque você não consegue descansar, como a irmã Lilian falou. Não consegue ter paz, exato. Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa. Você compartilhava isso que você via na sua infância com alguém, com a sua irmã, com seus pais? Ou você nunca assim achava, ou você achava, não, acho que todo mundo vê igual eu, então não preciso nem falar nada. Interessante, né? Quando eu era criança, eu achava que era natural, que era normal. Quando eu era bem criancinha, né? Então, assim, achava que era normal. Aí comecei a comentar com a minha mãe, com a minha irmã, assim, né? E a minha irmã nunca presenciou nada, né?
E aí elas achavam estranho, né? Tipo, nossa, mas que coisa esquisita que acontece. Aí você sabe que os outros começam a olhar para você como se fosse o anormal da família, né? Aquela coisa assim, nossa, mas tipo, é esquisito, né? Aí que você começa a perceber que não é normal, que as outras pessoas não viam, né? E aí você começa a criar uma resistência, né? Acerca disso, você passa a ficar quieto, né? Não vai ficar contando para todo mundo. Aí foi fazendo amizade com as outras pessoas, né? Com outras crianças, aí eu já não comentava nada a respeito, porque eu sabia que ninguém via. Aí depois, quando você vai ficando mocinha ali, adolescente, aí sim, né, você se abre mais, porque aí você tem, né, uma melhor amiga aqui, uma ali, né, você tem um grupo, né, e aí eu sempre participei, assim, de bastante grupo de amigos, né, e aí você começa a pegar mais confiança em um outro e você começa a se abrir, né. Aí nessa época de adolescência, aí aconteceu sim que eu tinha um grupo de amigos, aí você conta, muita gente chocava, né? Ai, nossa, de ficar com medo até se afastava. Agora tinha gente que ficava curioso, né? Ai, o que que será que é isso? Eu queria saber mais. Aí já aconteceu de outras pessoas também que presenciavam. Ai, você também, né? Ah, você. Nossa, igual quando eu entrei na faculdade, aí tinha um colega que também via essas coisas, e também ele, né, tinha essas sensações estranhas no sono, né? Então aí você se identifica, você fala, ah, que legal, né? Você também vive isso, você também tem, então você me entende, né? Então, mas assim, era um assunto, né? Passa a ser tabu, você não conta para todo mundo, você vai filtrar, né? Só para quem você confia muito. E aí, naquela época da adolescência, como foi surgindo assim, uma amiga ou outra, um amigo ou outro que também via alguma coisa ou outra, aí que a gente começou a participar, né? Dessas brincadeiras, né? Invocando espírito, né? E a Olha, gente participava mesmo na casa de uma amiga e aconteciam coisas lá, as manifestações. manifestava e você vê, a gente não é tão assim ingênuo, né? A gente não tem a noção do perigo, né? Hoje, né, com o conhecimento que eu tenho, com a cabeça, né, a maturidade que eu tenho hoje, eu fico pensando, né, como é que pode, né, a gente se expor, né, a tal coisa, né, e abrir portas, igual vocês mencionaram, abrir portas para isso, porque uma coisa é quando acontece isso sem a sua permissão, mas quando você invoca, você está chamando para si, né, uma situação dessa. E aí aquilo vai se manifestando mesmo. E é Exatamente. muito triste, porque você não tem paz, sabe? Você vive Esse ponto perturbado, cansado. é o mais importante, essa falta de paz, né? Porque a prova do testemunho, irmã Lilian, é que realmente o mundo espiritual existe, estamos vivendo um grande conflito, né? Algumas Sim, pessoas chegam para nós, né, que foi pro ateísmo e fala assim, eu não creio em nada disso, a não ser que eu veja, né? Não precisa ver, né? Você tem que crer. Essa que é a verdade. grande palavra, né? Porque a partir do momento que você abre essas portas, você perde realmente sua paz, né? E aqui é uma prova de hoje que os perigos que está por trás disso, né? A permissão que você vai dando deliberadamente aos poucos, né? Abrindo essa porta para que você tenha contato com essas entidades que são realmente os anjos caídos, né? Como nós conhecemos aí. É isso mesmo, e é capaz de se personalizar em qualquer coisa, né? E aí é que tá o perigo, né? Porque assim como com a minha história, o que que acontecia, né? Eu via, assim, pessoas, né, estranhas, né, que não... Porque quando eu era criança, eu nunca tinha ido, assim, em velório, não participava, né, assim, porque ninguém, os familiares, amigos, né, da família, nunca tinha morrido ninguém na época. Então, assim, a gente não tinha um contato maior com uma situação dessa, né? Mas assim, é igual eu falei, eu não sei explicar por quê, mas tipo, eu sabia, aquele ali não é gente viva, né? E aí, manifestava, chamava, conversava. Então, assim, é uma coisa muito triste mesmo, hoje em dia, né, pensando que você invoca. Antes não, porque eu não sabia, né? Mas depois da adolescência você começa a se envolver mais com aquilo, e você, depois de um certo tempo de você vivenciando aquilo, você achar que é natural. E assim, você sofrendo, né, você passa, né, por momentos difíceis e você acaba, né, normalizando, né, aquilo. E aí foi passando o tempo, né, aí nisso, né, eu já tinha, né, depois da adolescência ali, né, pro final mais pro final da adolescência, aí eu resolvi aceitar, né, o ateísmo mesmo, né, por ser mais fácil, né, mais cômodo. E aí, na época, eu morava em Três Lagoas, aí surgiu, né, a oportunidade de fazer vestibular, aí eu fiz o vestibular, aqui para Maringá, né? Porque eu estudei na Universidade Estadual de Maringá, né, na UEM.
E na época eu fazia assim, aquelas excursões, né? Juntava um pessoal, né, das escolas lá e tinha uma pessoa que organizava, uma empresa, né? Ela organizava, e aí você pagava para a empresa e eles faziam, né, um roteiro lá, né, de como se fosse excursão, né, para fazer os vestibulares. Aí na época tinha uma amiga minha, né, que falou assim: olha, vamos fazer vestibular lá em Maringá? Aí eu falei para ela, ai, mas é longe, né? E porque eu morava lá na época em Três Lagoas, ela é vizinha assim com o estado de São Paulo, né? Do lado, Três Lagoas fica Mato Grosso do Sul, né? Atravessou ali a ponte do Juquiá, já é Andradina, Castilho, né? E aí eu falei assim, ai, mas é tão longe, né? E aí você vê, naquela época eu achava assim, que aqui era tão frio que nevava, que era muito frio. Eu falava, gente, eu vou fazer o quê lá? Um negócio meio frio. Aí ela falava que ela já conhecia. Ela falou assim, não, eu tenho parentes em Londrina, lá é muito bom. Londrina aqui é pertinho de Maringá. Aí ela falou assim, eu vou fazer vestibular para odontologia, eu vou fazer em Maringá, porque na época podia, acho que hoje ainda continua, né? O pessoal fazendo excursão. Aí de manhã eu fazia Maringá e à tarde fazia Londrina. Aí eu pensei assim, bom, acho que eu vou lá, né, de Alegre, né, tipo, vou fazendo só para ver como é que é. Só que aí eu fiz só para Maringá, e aí tinha também lá, né, na Universidade Federal, né, do Mato Grosso do Sul, eu fiz para lá também. E aí, na época aí eu pensei, eu falei para ela, então eu vou arriscar, já que você vai, né, eu vou também, né. E aí eu falei, bom, vamos tentar. Aí eu fiz, né, a inscrição para o vestibular de Direito, e aí eu vim para cá, fiz o vestibular, e aí fui aprovada. Aí ela falou assim, não, mas aí eu vou com você, né, se eu não for aprovada, eu faço cursinho, a gente racha ali uma república e tal. Ah, então beleza, então, porque aí, né, pelo menos é uma pessoa conhecida, você já conhece mais ou menos lá, então ótimo, então vamos junto. Aí chegou, saiu o resultado, eu fui aprovada, ela na ocasião não foi aprovada, e aí ela falou assim, não, mas eu vou fazer cursinho. Aí eu, tá bom. Só que aí na hora H ela não veio fazer o cursinho e eu acabei vindo sozinha. Aí eu vim morar em República. Aí depois eu morei assim em pensionato, e falava assim, casa de família, né? Que era uma família que cediam, assim, alugava o quarto. Então, assim, eu vivi aqui, né? Um bom tempo, né? Durante a minha faculdade, assim, e aí as coisas acontecendo, né? Acontecendo, aquelas manifestações, tudo. E você vê como é que é interessante, né? Porque eu abracei o ateísmo, mas mesmo assim o ateísmo não conseguiu, né, dissipar, né, essas manifestações, né? Porque se for pensar, né, nossa, assim, né, se o meu pensamento estivesse correto, bom, se Deus, né, não existe, né, que Deus, em tese, assim, eu pensava, bom, Deus que criou, né, o mal, criou Satanás, criou tudo, então, né, tudo que existe, então se você elimina, né, a figura de Deus, elimina tudo. E mesmo abraçando o ateísmo não adiantou, porque eu continuava, né, vendo tudo aquilo. E Exato. aí eu estava fazendo a faculdade de Direito, né, e lá, né, o pessoal, né, tem, né, aquela coisa marxista, comunista, né, e todos os listas, e aí, né, você se envolve com aquilo também, né, e como eu já era ateia mesmo, segui a vida naquilo, na vida seguir. E aí, quando foi assim, no ano de 2001, salvo engano, era 2001, que eu já estava, era o último ano da faculdade, e aí eu tive um sonho. Eu tive um sonho e foi tão vívido, foi tão, assim, maravilhoso o sonho, né, na época. E aí eu sonhei aqui que vinha, assim, um homem conversar comigo, né? E aí, né, no sonho, né, parecia muito real, né? Parecia que estava acontecendo de verdade. Aí eu perguntei para ele, né? Oi, né? Quem é você? Aí ele respondeu, né? Eu sou Jesus, Jesus que você persegue. Aí eu falei, ué, como assim? Aí ele falou assim, ah, porque você persegue, né? Quem defende a fé, quem é cristão. E aí no sonho ali, durante o sonho, eu pensei comigo mesma. É verdade, eu persigo mesmo. Se for isso, perseguir, eu persigo. Porque eu realmente era motivo de escárnio, eu debochava. Hoje eu falo, né, que eu me envergonho, né, da conduta que eu tinha, porque eu debochava, e aí eu falava para as outras pessoas, nossa, né? Até porque eu era ateia, né? Então eu debochava e falava assim, nossa, você acredita nisso? É uma crendice, é mitologia, é fábula, é conto de fada, como é que pode, né? Você acreditar nisso e tal? E assim, e acontecia assim, de ter de qualquer denominação, né? E na época que eu chamava assim de crente, né? Eu falava assim, ah, né? Os crentes, né? Então acabava assim, né? Tirando sarro mesmo, debochando. Aí, tipo, na época até tinha feito amizade com um rapaz que era adventista do sétimo dia.
Aí eu falava, gente, mas como assim, né, você, né? E aí ele estudava lá na faculdade, né, fazia outro curso. Aí eu falava, nossa, mas você, né, na sexta-feira, como é que você faz, né, na sexta-noite, né? Aí ele, não, aí eu não venho, né? Mas aí como é que você faz? Aí ele falava, não, ele explicava, eu guardo o sábado, né, o sétimo dia, então eu não vou, né? E aí eu cuido só das questões, né, relacionadas, né, a Deus mesmo. Aí eu falava para ele, nossa, mas isso aí não faz sentido, né? Para que você está perdendo aula, você está levando falta, você periga reprovar por falta. Como é que você faz isso, né? Aí ele me explicava, né? Eu falava para ele, olha, fala a verdade, viu? Se eu fosse você, eu saía, né? Isso daí não é vida, isso daí é um atraso, você está perdendo, né? Então, você vê que situação, né? Ainda eu levava os outros a abandonar a fé deles. E aí eu justificava com estudo científico, com tudo, né? E aí, no sonho, então, quando Jesus falou, você me persegue porque você faz isso, né? Você debocha dos outros, você é, ridiculariza, você faz com que os outros percam a fé, né? Aí eu falei, né? No sonho, eu pensei assim, é verdade, né? Eu faço isso mesmo. Aí Jesus falou para mim assim, olha, eu vou te mostrar um livro. Aí eu falei, nossa, livro, que legal, né? Gostando de ler, né? Aí ele pegou e me mostrou o livro. O livro, assim, ele era de capa vermelha, né? Aí aparecia o livro assim, né? Sem nada escrito, não tinha nada. Aí, ainda no sonho, eu fiz força, assim, para ver, né? Nossa, como é que será que chama? Aí foi passando, né? O sonho, mas eu ficava com aquilo, né? Como é que será que chama? Mas eu não perguntei para Jesus como é que era o nome do livro, quem que tinha escrito e nada. E aí, no sonho, Jesus falou assim: olha, esse livro aqui é muito interessante, porque ele explica tudo que acontece no mundo e você tem muitas dúvidas, e você questiona tanto, e lá você vai ver, né, o que que acontece. Aí eu pensei, deixa eu ver. Aí Jesus abriu o livro, aí é como se fosse assim um filme. As páginas assim, né, iam folheando e apareciam as cenas, como se fosse de filme. Me chamou muita atenção, porque aí ia acontecendo, perseguições, mortes, e era assim, bem real. Tanto que assim, quando mostrava assim, saía até sangue assim do livro, escorria rios de sangue. E aí eu vi assim um povo diferente, com veste diferente. Então mostrava que era de um tempo antigo, bem antigo. E esse povo assim escrevendo, né? Como se fosse pergaminho, um pedaço de papel diferente. E aí eles escreviam trechos e guardavam na roupa, no bolso. E saíam. E eles saíam, eles andavam, aí eles iam nas montanhas, tipo, que como se morassem nas montanhas. Isso é que foi o que me chamou mais atenção, porque eu fiquei curiosa, quem que era esse povo, assim? E aí eles eram perseguidos, muitos eram mortos. Aí eu no sonho ainda pensava assim, nossa, mas alguém morrer por causa de um pedaço de papel? Morrer por causa disso aqui, eles nem sabem o que que é, né? Assim, e aí eles davam a vida, e um ensinava para o outro, aquela coisa, né? E aí o sonho ia avançando, né? Ia passando as reformas, aí isso você estuda, né, na escola, então aí ficava mais fácil, né? Tá, isso daí, na reforma. E aí ia avançando, o livro ia mostrando tanta morte, tanta coisa, né, triste que acontecia, né, por causa do nome de Cristo. E aí eu comecei a chorar. Em certo momento lá no sonho, eu comecei a chorar, chorar. Aí Jesus falou assim: não, não precisa chorar, né? Não fica assim nervosa, não fica, né, apavorada, né? Aí eu falei para ele, nossa, né, Jesus, mas que é isso, né? Tanta dor, tanto sofrimento, é muita morte. Aí ele falou assim para mim assim, então, você questiona, né? Por que que existe tanto mal, por que que existe tanto sofrimento, e você até me culpa por isso. Aí lá no sonho eu ficava, né? Nossa, né? Como é que ele sabe, né? Aí ele falou assim: então você acha que sou eu, né, o culpado disso tudo, mas não sou eu, ele é o culpado. Aí ele apontava para uma figura, assim, aí aparecia como se fosse um vulto, assim, sabe quando você vê alguém assim, meio que tá assim no escuro, assim, aí você vê um vulto, assim, eu via que era como se fosse a forma de um homem, assim, meio de costas. Aí ele falou assim, né? É ele que é o originador, ele é Satanás, ele é o originador de todo o mal. E aí eu olhava aquela figura e sentia assim medo. E eu pensei, né? Nossa, agora tá fazendo sentido, né? Por que que existe tudo isso? E aí Jesus falou para mim assim, então, não fique triste, não tema, porque eu venci. E aí ia mostrando o livro, ia sendo folheado, e eu via que era um livro grosso, né? E ia folheando,
ia mostrando como se fosse o filme. Aí no finalzinho do livro ele repetiu, né? Não fique triste, eu venci. Aí mostrava assim, como se fosse uma gravurinha, né, de livro, assim, um desenho, uma ilustração. Jesus, né, lá na ilustração, assim, um desenho, né? E aí ele saía daquela gravura, ele saía assim real, aí em carne e osso, aí saía assim, ele crescendo, assim, aquela figurinha ia crescendo, crescendo, até que ficava o tamanho de um homem, né? E ele saía assim, majestoso, iluminado, assim, aquelas vestes, né, gloriosas. Aí ele me mostrou, né, as marcas, né? E aí ele falava, quando ele se apresentou, né, ele mostrou as marcas, né? E aí ele falou assim, olha, eu sou Jesus, e mostrou, né, a fronte, né? E aí ele mostrou e falou assim, olha, eu sou Jesus, eu morri por você, eu morri por todo mundo. E a salvação tá aí, basta crer, basta aceitar, é tão simples, e você questiona, você persegue, basta aceitar. Aí eu ficava, né, naquilo, né, chorando, falei assim, mas Jesus, como é que faz isso? Eu não sei como é que faz, o que que tem que fazer? Ele falou, não precisa fazer nada, é só você aceitar a salvação. E aí ele saía majestoso, quando saiu majestoso assim, aí ele me abraçou, no que ele me abraçou assim, sabe? Ai, uma presença assim indescritível. É maravilhoso. Aquele olhar, aquela voz, a presença, o abraço, aí no que ele me abraçou assim, deu uma sensação de paz que eu nunca tinha sentido antes. Aí eu acordei. Aí no que eu acordei, você sabe quando você acorda assim, um sonho, parece que tá tudo escuro, mas ao mesmo tempo parece que aquilo vai clareando assim, se ilumina. E aí eu acordei com paz. E aí eu me perguntei, o que que aconteceu? Será que foi um sonho? Foi real? O que que foi que aconteceu? Aí eu pensei, nossa, mas Jesus, né? Será que Jesus existe mesmo? Aí eu fiquei com aquilo no coração. Aí, né, já era tarde, né? Aí no dia seguinte, né, os afazeres, né? Eu fazia estágio, né, na época durante o dia, para faculdade à noite. E Miriam, aí, que- sim, só uma observação. É, Estamos encantados, antes de uau, tudo. assim, Que privilégio sonhar com Jesus e receber, né? O William estava comentando aqui, se alguém tivesse tentado contar isso para você, um cristão tentado contar isso para você, provavelmente você não teria dado bolas, você não teria. você teve um estudos bíblicos pelo próprio Jesus. Então, assim, é muito lindo isso, saber que o próprio Jesus, que você é uma joia preciosa, né? O próprio Jesus veio para te libertar desse ceticismo que havia, né? E o uhum, próprio Jesus hoje, ele quer te libertar também. Assim como ele veio para a Lília contando essa história, ainda não acabou a história da Lília, tem ainda uma parte muito interessante aí, que seria a conversão, e vocês vão estar acompanhando também, porque você percebe como que Deus é aquele Deus amoroso. E não importa o que você tenha feito, ele está disponível aí, disposto, de braços abertos, e é de graça. Basta apenas você aceitar. Amém. é E aí, o verdade. que que aconteceu E, depois do sonho? e aí, né, aí vida que seguia, né, no outro dia, né, fui para o estágio, fui para a faculdade à noite, aí contei, né, para minha mãe e para minha irmã, né, e na ocasião, né, que eu contei meu testemunho lá para o Michel, eu só até esqueci desse detalhe, sabe? Contei, né? Porque aí a minha mãe, né, esperava, né? A gente voltar da faculdade, a gente chegava bem tarde, né, à noite, né? E aí a minha mãe sempre esperava, né? Ela fazia um chá, ou preparava uma sopa, um pão, alguma coisa ali pra gente. Era um momento, era o único momento do dia que a gente, né, se reunia ali para conversar, né? Já era tarde, era mais de meia-noite, mas a minha mãe fazia isso, né? E aí, com muito carinho, ela preparava, esperava eu e a minha irmã, e aí era o momento que a gente conversava. E aí eu fiquei com aquilo, né? Mas durante o dia você vai, né? No estágio, vai estudar, vai para faculdade, e aí ficou aquilo, né, adormecido. Aí, quando foi à noite, eu lembrei do sonho. Aí eu falei para elas: Nossa, essa noite eu tive um sonho tão diferente, tão estranho que parecia de verdade. E eu contei para elas o sonho. Aí elas falaram: Uau, né, que diferente mesmo, né? Só que assim, lá em casa, né, ninguém seguia, né, nenhuma religião. E aí elas acharam interessante, tá? Aí a minha mãe foi recolher as coisas e falou assim: bom, mas já tá tarde, né? Agora a gente tem que dormir, né? Tomar banho, dormir e tal, para amanhã, né? A gente levantar cedo, né? Tá. Aí, tá bom. Aí nisso a minha irmã foi pro quarto dela, e aí eu tava lá com a minha mãe na cozinha e eu ouvi a minha irmã dar um grito. E aí no que ela gritou, eu estranhei, era um grito diferente. E aí ela gritou e aí ela começou a falar assim: ai, é barata, é barata.
Aí eu percebi, não é barata, porque assim, lá em casa, minha mãe e minha irmã têm muito medo de barata, né? Então eu que mato as baratas e eu não tenho, né? Então, tipo, eu mato, pego, jogo. E aí, pelo grito, assim, pelo tom, né, do grito, eu percebi, não é barata, tá diferente. Aí a minha irmã começou a gritar, né, olha, apareceu uma barata, vem, 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 né? E aí eu pensei, ué, mas será que é barato para matar? Não deve ser. Aí nisso, quando eu vi assim, sabe quando você vê assim, um vultinho assim, aí você percebe que tem alguma coisa correndo assim, só, sabe, no jato, foi bem rápido. Você só percebe aquilo, assim, que correu. Aí correu assim, indo pro quarto da minha mãe. E aí a minha irmã gritando, né? Ai, né? Tipo, tem um bicho, né? Aí eu falei para ela, mas não é barata, né? Grande, era um negócio grande que não era barato. Aí passou correndo, aí nisso eu fui, né, atrás, porque eu pensei, o que que era aquilo? Sabe quando você vê assim um vultinho preto na corrente? Aí eu peguei e senti que aquele negócio tinha subido pela cortina, assim, e aí eu nem procurei pelo chão, já fui direto. No que eu abri a cortina assim, né, eu puxei assim, aí eu vi. Aí eu não sei nem descrever como é que ele era, assim, era como se fosse assim, do tamanho de um rato, e um negócio peludo, feio, e aí ele, quando eu abri assim a cortina, eu vi aquilo assim, aí ele, sabe quando tá de ponta cabeça assim, tipo de ponta cabeça, né? que fala? Aí ele virou assim, você vê assim, o olhar da gente se cruzou, ai, aquilo eu me arrepiei, aí eu fiquei com medo, né, daquilo, e aquilo desceu assim, sabe quando desce assim, de ponta cabeça assim, e passou correndo, né? No que ele passou correndo, ele passou de novo, né, de frente pro quarto da minha irmã gritando, e aí ele virou assim, porque era como se fosse assim uma esquininha ali dentro, assim, que foi para a sala, né? Aí ele foi correndo, aí eu gritando para minha mãe, mãe, tem um bicho aí esquisito, né? Vamos pegar, vamos pegar. Aí a minha mãe, não é barata, mas porque é barata? Aí ele falou assim, não é barata não, é outra coisa, ele é peludo. Aí a gente foi na sala e procurando, levantamos o sofá, puxamos móveis, nada, não tinha nada. E o cachorro, né, a gente tinha um cachorro que ficava ali com a minha mãe, né, dentro de casa, e aquela noite, a minha mãe, né, sempre ela estava bem disposta, acordada, e aquela noite não, ela estava assim, com sono. Sabe quando a pessoa toma um remédio assim que fica sonolenta? Inclusive o cachorro nem recebeu a gente, porque ele também estava sonolento. Aí a minha mãe pegou e falou assim: Nossa, mas o que que aconteceu? Que bicho que é esse? Aí eu descrevi, eu não sei nem descrever direito, era um bicho medonho. Eu falei, é esquisito. Aí a minha mãe falou assim: Nossa, ainda hoje eu senti que eu estava, né, deitada no sofá esperando vocês, né, dar o horário, e aí eu tava, né, assistindo TV, e eu senti, né, e eu com sono, mas aí eu senti que tinha vindo um negócio, assim, em cima, assim, do meu peito, né, como se fosse algo pesado, assim, né, um bicho, alguma coisa, e soprando no meu rosto, e soprou, né, no cachorro, alguma coisa que eu ouvi, mas tipo assim, aí eu adormeci. Aí eu falei, nossa, você tá sonolenta até agora. E aí minha mãe, eu preciso dormir, eu preciso dormir. E aí e quem disse que, né, eu dormia, né? Eu não conseguia mais dormir. A minha irmã também ficou morrendo de medo. E com isso, a minha irmã, coitada, ela ficou com medo desse negócio, passou muito tempo com medo. E aí, vez ou outra, acontecia, sabe? Tipo, do lado da janela dela, ficava arranhando, sabe? Quando você sente assim, como se fosse um gato, um cachorro, um bicho assim maior, que fica raspando assim a unha e fica arranhando, faz aquele barulhão. E perturbava a noite, porque aí, não, aí a minha irmã já lembrava do bicho, porque ela tinha visto também. Aí ela lembrava, ai, aquele bicho que tá arranhando a janela, aquele bicho, né, que tá aparecendo. E aí ela teve uma ocasião, né, logo em seguida, que ela tinha feito inscrição para um concurso, né, e ela foi fazer o concurso em outra cidade. E aí ela pegou e falou assim, né, que foi, né, no hotel, dividiu, né, lá com uma amiga. Lá pelas tantas da madrugada começou o barulhão lá no quarto do hotel, lá na janela. O mesmo barulho, tipo, de um bicho arranhando. Aí a minha irmã contou que ela pensou assim: eu não acredito que o bicho saiu lá de Maringá e tá aqui, como é que pode? Aí nisso a amiga dela pegou e falou assim: Gente, né, o que que tá acontecendo? É a árvore. É uma árvore, né, que acho que tá ventando bastante, o galho tá batendo assim na árvore, na janela, e tá fazendo esse barulhão. E aí a minha irmã disse que contou assim, ela olhava para ela assim, né? Não ia falar do bicho, né? Aí ela falou assim, nossa, né? Ela pensando, nossa, mas eu tô, acho que era o sexto andar, se eu não me engano. Aí ela falou assim, nossa, eu tô no sexto andar, não vai ter uma árvore desse tamanho que vai estar arranhando e outra, eu não tô ouvindo barulho de vento. Não é a árvore que tá batendo, é o bicho. E aí ela falou assim, mas o que que eu vou falar? Vou contar pra amiga? Tem um bicho que tava lá na minha casa em Maringá, o bicho tá aqui, aí atrapalharia o concurso dela. Aí a coitada, ela nem conseguiu fazer o concurso direito, né? Aí no dia seguinte, quando a amiga falou assim, nossa, mas o que que foi aquilo, né? Que barulho que vem da Val, que árvore é essa?
Quando ela abriu a janela, não tinha árvore, né? Porque estava uma altura muito acima, né? Não tinha árvore, né? Que ia bater ali em cima. Aí ela falou assim, nossa, né? O que que aconteceu, né? Aí a minha irmã, ai, não sei, né? Sei lá o que que foi, né? E assim foi, né? E esse bicho aí nunca mais ele apareceu, mas assim, né? A gente vê o bicho, né? Mas sabia que ele estava lá arranhando, que ele perturbava, né? É como se E fosse um foi. ataque espiritual, né, irmã? Ah, era, e assim, aí nisso, assim, ele não arranhava minha janela, mas eu ouvia também, né? E aí Olha, arranhava a janela dela, né? E aí acontecia coisas assim desse tipo. E a gente não tinha mais não por causa desse bicho. Aí, passado o tempo, né? E eu formei, né? E aí é vida que vai seguindo, você não lembra mais, né? Porque esse é um sonho que você tem, mas aí ele fica ali, né? Adormecido. E aí, passado um tempo, aí eu tive um outro sonho. Aí eu sonhei que eu estava entrando assim num local desconhecido, você via assim que era uma irmã, construção. Oi? o primeiro sonho você teve em 2001, foi isso? Isso. E esse segundo sonho, quanto tempo passou de um para o outro? Ai, deve ter passado assim, como se não deu um ano. Eu acho que não deu Não, um ano, não. Não sei tá. precisar assim que mês que foi, nada, mas Não, assim, tranquilo. mais ou menos acho que não deu um ano. E Certo. aí eu sonhei como se fosse assim, uma construção local, né? Que eu não conheço, uma construção antiga. E aí eu ia entrando assim, sabe, assim, como se fosse assim no crepúsculo, né? E aí você vai entrando, tá escurecendo. Aí eu via assim como se tivesse assim uma rede mais antiga, né? Fixada na parede, mas não dessa rede que a gente conhece, né? Era diferente. Aí tinha um homem deitado na rede, assim, e aí assim eu percebia que era alguém que estava sofrendo, que estava triste. Aí eu fui adentrando o cômodo e aí eu cheguei perto da rede. Aí, curiosidade, não fui chegando. Aí, quando eu olhei assim, aí eu vi que era Jesus, porque eu sabia que era do outro sonho, né? E aí eu já cheguei e falei: Oi, Jesus, né? Tudo bem? Aí ele: Não, não tá, não tô bem, né? Eu falei: Nossa, né? O que que foi, né? E aí ele com aquele olhar triste, né? O que que foi? Aí ele falou assim: Ah, eu estou sofrendo, estou me sentindo mal, né? Aí eu falei, você tem alguma coisa que dói, né? Tá doente? Aí ele falou assim, eu estou sofrendo, eu fico muito triste porque as pessoas não me aceitam, porque eu morri na cruz. Aí ele foi explicando, eu morri na cruz por cada um de vocês e vocês não aceitam, né? E é tão simples, mas vocês não querem, vocês renegam, vocês perseguem, né? Vocês rejeitam, né? E aí eu ali, né, envergonhada, né, no sonho, e aí eu, né, triste, eu falei assim, mas o que que a gente pode fazer, né? Ele falou assim, é tão simples, é só você aceitar, e você fica perseguindo. E aí eu lembrei, né, no sonho eu lembrava do outro sonho, né, e aí eu pensando, eu sei, eu vi o livro, mas eu nem sei que livro que é, eu não sei o que que é para fazer, eu tô perdida, né? Aí nisso eu acordei de novo. E aí eu acordei com aquilo pensando, nossa, e aquilo, sabe quando você sente assim, nossa, eu preciso fazer aquela sensação de urgência, né? Preciso fazer algo, mas o que? Eu não sei o que fazer. E aí a vida foi passando. Aí em 2003, não, eu fiz o concurso em 99, acho que foi, salvo engano, foi em 99. Eu fiz um concurso, né, para a Prefeitura de Maringá, mas aí demorou muito tempo para convocar, né? E aí eu passei em segundo lugar nesse concurso, então tinha chamado o primeiro. E não chamava mais ninguém. Aí eu fiquei pensando, nossa, daqui a pouco, né, a gente fala assim, vai caducar, né, e ninguém vai ser mais chamado e acabou, né? E o tempo de validade era 4 anos, é isso mesmo, era 99 o concurso. Aí, 4 anos, né, que ia passar, né, porque era 2 anos, prorrogava por mais dois, aí encerrava, você perdia, né, não ia chamar, abriria outro concurso. Aí eu preocupada, nossa, já tá encerrando isso aqui. Aí, sabe, quando você percebe assim, "Ih, já foi, já perdi, né, deixa pra lá." Mas aí, né, misteriosamente chamaram, né? E recebi a ligação, olha, né, você fez um concurso. Falei, nossa, né, eu fiz sim, né, mas faz tanto tempo, né? Aí eu, não, a gente está te convocando, né, se apresenta, tal, os documentos. Aí eu fui, tomei posse, e aí eu comecei a trabalhar lá em 2003. E aí fui fazendo amizade com um, com o outro, né? E aí tinha, né, gente de outras denominações, e tinha várias pessoas também que eram ateias. E aí você acaba se identificando com quem? Com quem tem afinidade ali com você, né? No caso, eu era ateia, então eu andava mais com quem era ateu. Aí depois, posteriormente, um foi fazendo concurso, foi passando, foi saindo, o outro pediu transferência, assim foi. E aí esses, né, que eram ateus foram saindo e acabam ficando alguns que eram de outras denominações. Eu já fui fazendo amizade, né, com um, com o outro, e aí, né,
tinha um rapaz lá que guardava o sábado. Eu sabia que ele era sabatista, porque, né, ele guardava o sábado, todo mundo lá, né, não falava que era adventista, né? Eles falavam assim, ah, tem ele ali, ó, que ele guarda o sábado, né? Então ele é sabatista. Aí eu pensava, sabatista, né? Que religião é essa? Aí ele falava, e todo mundo admirava muito, né? Porque era uma pessoa assim, muito, né? Esforçada, muito inteligente, tinha princípios, era honesto, né? E aí todo mundo admirava assim, a conduta dele e falava para mim assim, né? Olha, isso aqui, né? Não faz amizade com ele, assim, não fica, né, andando com ele ali, porque guarda o sábado, então, né? Não é conveniente, né? Aqui pro trabalho, né? Para tudo. E assim, né? Tinha um outro amigo que falava assim, ó, porque aí ele já conhecia mais, né? Da religião, eu não conhecia nada, né? Só sabia que guardava sábado. Aí, tipo, ele falava assim, ó, se você, né, ele te convida para ir na igreja, você não vai, se ele começar, né, vir com umas historinhas aí, você não acredita não, viu, que tudo isso aí é lenda, né, eu falo, não, beleza, né, aí esse amigo falava assim, ó, e principalmente, hein, não vai ler nada de Ellen White, porque eles vão falar, ele vai falar assim, ó, vai começar, ele vai perceber que você gosta de ler, aí ele vai começar a te dar uns livros, né, de Ellen White, assim, ó, você não aceita não, porque, né, não vale a pena, né, tal, e aí eu falei, não, beleza, então, né, pela amizade, eu falei, não, tá certo. E aí o tempo foi passando, né? Aí a gente não trabalha, a gente trabalhava assim na mesma secretaria, né? Mas não tão próximo, né? Aí houve algumas mudanças e aí a gente começou a sentar-se bem próximo, né? Em ilhas bem próximas. Aí a gente foi fazendo amizade, era coleguinha assim de trabalho, aí foi fazendo amizade, e aí ele ia conversando comigo, a gente via que tinha uma afinidade aqui, ali, né? E aí eu, nossa, como ele é legal, né? Uma pessoa inteligente, tá? E o pessoal falava, né, que tipo ele é crente e tal. E a gente, sabe quando você tem aquela ideia de que crente é limitado, né? Que crente, né, não sabe muita coisa, que crente, né, só acredita no que é coisa religiosa, então não estuda, não procura saber do mundo. Então eu também tinha essa ideia, né? Aí eu começava a conversar com ele e falava, nossa, né? Ele é inteligente, conhece outros assuntos, é legal, né? Ele é legal. Aí a gente foi, né, se enturmando ali, foi fazendo amizade, aí da amizade a gente foi ficando mais íntimo, aí dali a pouco a gente começou a pensar assim, né? Ah, né, tá mais amigo, por que não namorar, né? Aí começamos, né, a namorar e eu com medo, né? Eu pensei assim, e se esse namoro não der certo, que a gente trabalha junto, é colega aqui, né? Aí eu ficava com medo, assim, porque eu já pensava assim, como é que eu tô namorando alguém que é crente, se eu sou ateia, né? E ainda mais que todo mundo falava, né? Ai, não se envolve com quem é adventista, que no caso nem falava adventista, falava o sabatista, né? Não se envolve com o sabatista. Aí eu fiquei assim, né? Bom, tudo bem, né? A gente tenta, né? Se não der certo, não deu. Aí a gente começou a namorar, né? Foi passando, né? Assim, foi em maio que a gente começou a namorar. Aí ia vir o Dia dos Namorados. Aí ele pensou, bom, o que que eu vou dar de presente para ela, né? Aí ele pensou, eu já sei, eu vou dar um livro, ela gosta tanto de ler, né? Aí ele entrou em oração e começou a conversar com Deus. Que livro que eu dou para ela? O que que eu faço, né? Porque não pode ser qualquer livro, né? Aí ele pensou, né? Dependendo do livro que eu dou, ela nem vai gostar, né? E daí acabou, né? Aí ele orou, né? Conversou com Deus bastante. Aí ele foi impressionado. Aí ele sentiu que Deus falou assim: compra o grande conflito. Aí ele falou, pensou, né? Nossa, mas o grande conflito assim de cara, né? O primeiro, né? Por que não um outro livro assim, né? Cristocêntrico ali, né? Não que esse não seja, né? Mas assim que falasse mais da pessoa de Cristo, né? Não assim, né? Do grande conflito, né? Aí ele pensou, bom, mas se eu tô sentindo isso, então eu vou comprar, né? E vamos ver, né? Aí chegou o Dia dos Namorados, aí ele apareceu, né, com presente, né? Aí ele, você gosta tanto de ler, né? Eu vou te dar esse livro aqui, você vai gostar, né? Ele escreveu uma dedicatória bem bonita, né? Aí apareceu, né, com o livro, né? Esse daqui, né? Aí Agora deu eu, para enxergar o título. aí, aí assim, sabe, eu nem lembrava, né, do sonho. Eu pensei, bom, como ele me deu um livro, né? Ele é legal, né? A gente tá namorando, né? Não vou desagradar, eu vou ler, né? Aí eu comecei a ler. Aí no que eu fui lendo, primeiro capítulo, segundo, aí dali a pouco, você sabe quando você tem aquela sensação assim, ué, parece que eu já vi isso aqui em algum lugar. Aí eu pensei, não, eu tenho certeza que não. Eu não li, porque eu nunca li nada da Ellen White. Ainda tinha um amigo que falava, né? Não leia nada. Aí eu pensei, não, eu tenho certeza, eu nunca li nada da Ellen White. Mas onde que eu vi? Ai, será que eu já assisti um filme desse? O que que será? Nossa, mas é. Aí você fica, nossa, não, déjà vu, nossa, o que que será isso aqui? Aí foi indo, foi avançando, aí chegou nos Valdenses.
Aí quando eu vi aquela dos Waldenses, eu pensei, gente, aí me veio na memória, eu já vi sim, eu vi esse povo aqui no meu sonho. Aí quando eu li assim, vinha certinho a imagem. Aí eu pensei, gente, é o livro do sonho. Aí quando eu olhei a capa, aí eu vi mesmo, nossa, a capa vermelha, é igualzinha do sonho. Ah, mas não pode ser? Aí eu comecei a ler. Aí eu falei, nossa, eu tenho que terminar isso aqui logo, né? Porque, né, é o livro do sonho. Aí a curiosidade tamanha foi, eu acelerando aquilo, e fui lendo, 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 lendo. Aí, quando eu terminei o livro, uau, é o livro do sonho. Aí eu peguei e contei para ele: você não vai acreditar, eu já conheci esse livro, eu já sonhei com ele. Aí ele falou assim: não, como assim? Aí eu contei, né, para ele: eu sonhei assim, assim, assim. Aí ele falou: é ele mesmo, né? Mas você conhecia? Você já tinha lido, né? Eu falei: não, nunca li nada, né? Tal. Aí ele falou assim: nossa, foi Deus que te mostrou, né? E Deus é tão maravilhoso que ele te mostrou que você é uma pessoa assim especial para Deus, e ele, né, sabia que o único meio de você aceitar seria através do livro, de um sonho, de algo sobrenatural, porque você não iria aceitar. É igual vocês falaram, se fosse uma pessoa, né, ele mesmo se falasse, né, para mim, olha, tem um livro aqui que legal, que vai explicar as coisas, né? Eu, incrédula, não iria, já você fica com o pé atrás, você não ia, eu não iria aceitar, eu ia ler assim, né, relutante, desconfiada e pensar, isso aqui é tudo balela, né? Mas aí quando você, né, já tinha aquele sonho prévio, aí eu li, aí quando você faz assim, aquela conexão, aí você vê que tudo faz sentido. E aí, para mim, aí eu entendi. Aí, quando eu fui avançando o livro, aí eu ia falando, porque eu ainda não sabia orar, né? Não tinha tido, assim, eu nunca tive uma vida religiosa, né? Antes. Aí eu comecei, aí eu tinha, assim, um momento eu rezava terço, né? Eu fui aprendendo de outras religiões, uma coisinha daqui, dali, do budismo, não sei o que, aí você ia rezando de cada jeito, né? Mas eu não sabia como orar, o que que seria a oração ali, né, com Deus, né, você e Deus. Aí eu comecei a pensar, nossa, Jesus, é o sonho, é o livro do sonho, agora faz sentido, agora eu entendi por que que a gente sofre, eu entendi por que que tem mal, por que que tem morte, por que tem, né, tudo isso. Aí para mim começou a fazer sentido tudo. E aí, e aquela, né, o grande conflito explica tudo. Por que que a gente vive, né, nesse mundo? Por que que a gente está sofrendo? Nada aqui é em vão. E todos nós, qualquer um de nós, cada um de nós tem uma luta, tem um sofrimento, um desafio, uma dor, né? Um luto a ser vencido. E humanamente, a gente, se for se restringir só a essa vida, quantos anos que uma pessoa pode viver? Se viver assim bem, 100 anos, 110? Nem isso, é muito difícil, é dificílimo alguém chegar a essa idade. Então, é tão pouco tempo de vida a gente pensar, né, e viver assim em vão, né? Se você não tiver um conhecimento acerca da verdade, quando você não sabe, não conhece a pessoa de Jesus e conhecer o grande conflito cósmico, você não sabe por que que você está vivendo. Você vive à toa, você vive em vão, sem uma motivação. E aí, quando eu li o livro, aí fez sentido. E aí, eu não ia à igreja nenhuma. Eu tinha pavor, porque eu pensava assim, esse negócio é limitador. Crente, né, vai na igreja, né, ou de outras denominações, tal, né? E eu pensava, qualquer templo, né? Mas especialmente, assim, de evangélico, protestante, aí eu não gostava, né? Eu sequer passava na frente da igreja, porque para não ter nem risco de alguém de lá de dentro me chamar, ô, você aí, né? Entra aqui e tal, né? Ainda mais assim, que tem uns cultos mais avivados, né? Que o pessoal, né, cata mesmo. Aí eu pensava, eu nem vou dar chance para isso, né? Eu nem passava nem na calçada para não ter chance. Passava do outro lado mesmo. E aí eu olhava aquilo assim, né? E pensava horrores, né, a respeito de cada denominação. E aí, né, o meu esposo, ele chama Robson, né? E aí o Robson falou assim, né, nossa, né, ele sentia no coração. Aí eu dei o livro, né, no comecinho, ai, parece que ela tá gostando. Aí foi avançando a leitura, nossa, acho que ela tá gostando sim, né? Aí ele foi sentindo no coração, né? Eu preciso fazer algo, né? Eu preciso convidar para a igreja, mas eu sei que se eu convidar, ela não vai aceitar, porque ela tem aquela luta interior, né? Ela não vai aceitar. Ela tem um bloqueio, né, uma resistência. Aí ele orou, falou assim: o que que eu posso fazer? Aí ele sentiu, bom, eu tenho que dar um estudo bíblico, mas se eu der um estudo também, ela não vai aceitar. Aí ele entrou em oração. E aí ele sentiu, né, que tinha que ir com uma outra pessoa. Ele, mas com quem que eu vou, né? Ah, eu não posso, né, ir com uma pessoa que não vai saber dar o estudo direito, que ela não vai querer. Aí ele veio e aí ele
pegou e me convidou, né? Olha, né? Você não quer fazer um estudo bíblico? É tão legal, né? E aí você vai conhecendo, né? Tantas coisas, assim, só por a título de curiosidade, né? Você vai vendo, é mais um conhecimento para você. Aí eu lá, né? Já, né? Assim, desconfiada, pensei, "Ih, onde que vai parar isso aí, né? Eu vou fazer estudo bíblico, aí ele vai querer me convidar para ir para a igreja, e eu não vou aceitar, eu não vou querer ir. Aí eu falei para ele, deixei bem claro, ó, eu não vou na igreja não, hein? Aí ele falou assim, não precisa ir na igreja, né? Só para fazer um estudo, né? Aí eu falei, tá, então tá, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma vez só, uma aula. Se eu gostar, eu continuo, né? Tipo um test drive. Se eu não gostar, nunca mais. Pode ser? Aí ele falou, tá bom, aceito. Aí ele entrou em oração e aí ele começou a conversar com Deus. Olha, né, o que que eu faço agora? Porque eu preciso ir com alguém, né? Mas quem? Aí ele propôs um desafio com Deus, assim. Olha, então eu vou fazer o seguinte, porque a gente frequenta a Igreja Central de Maringá. Aí ele pegou e falou com Deus, ele sentiu no coração, né? Então vou fazer o seguinte: próximo sábado eu vou lá no culto da igreja da Vila Sete, que é a igreja onde os familiares dele frequentam, né? E aí ele falou assim: eu vou lá. A primeira pessoa que me cumprimentar, eu sei que é que o senhor separou para dar o estudo bíblico comigo. E aí ele pegou e foi, né? No sábado lá. E a primeira pessoa que foi cumprimentar foi o Valdomiro Brandão. E aí ele contou pra ele, né, assim, olha, Valdomiro, aconteceu o seguinte, né, eu tô namorando e tal, e aí eu senti no coração que eu era pra eu vir aqui, e a primeira pessoa que me cumprimentasse era pra dar o estudo, e na época ele era obreiro, né, da igreja, e falou assim, não, dou sim, vamos dar sim, então, estudo. Aí ele pegou e sentiu, opa, é essa pessoa mesmo, e na época ele tava fazendo curso de Direito, né, aí ele falou que legal, porque aí tem afinidade com ela, né, tal. Aí combinou, ele falou assim, ah, só que não pode ser na casa dela, né? Aí ele falou assim, ah, então vamos fazer o seguinte, vamos lá na faculdade, aí a gente pega, tipo, uma sala, né, ou a biblioteca, aí a gente, né, faz o estudo lá. Ele falou, combinado. E a faculdade era perto da minha casa. Aí a gente marcou, né, o horário, o dia, e a gente estava indo lá, e não sei o que que aconteceu, agora eu não me recordo. Eu não sei se a faculdade estava fechada, era reforma, alguma coisa assim, que a faculdade estava fechada no dia. E aí ele falou, né, o Valdomiro, ai, Popso do céu, né, tá fechado, e agora, né? Ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com um casal, uma família que eu dei estudo aqui perto, né, e vou ver se eles abrem a casa, né, e entrou em contato com essa família falou, não, pode vir sim, né, ele dá estudo aqui, né. Aí era assim, pertinho da minha casa, assim, tipo umas 2, 3 ruas de casa. Aí chegou, né, no dia e ele avisou, né, quando a gente se conheceu, né, aí eu olhei desconfiada para ele, pensei assim, ai, 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 lá vai, né? Vamos fazer esse estudo então, né? Aí ele já avisou, olha, a faculdade está fechada. Eu pensei, vixe, e agora já fechou, então não vai ter mais estudo, né? Aí ele falou, não, mas eu já arrumei uma casa, né, dos amigos, tal. Aí eu falei, uai, mas você vai fazer na casa dos outros, coisa mais estranha. Aí eu falei, não, tá bom, né? Aceitei. Aí eu fui, né? Aí, primeiro dia, ele começou a abrir a Bíblia, aí deu a folhinha do estudo. Aí a gente começou a ler junto, né? E aí eu comecei a achar interessante. Aí tinha umas perguntas, aí eu comecei a fazer algumas perguntas, não assim, né, diretamente daquele assunto. Aí ele pegou e falou assim: ó, Lilian, faz assim, né? Você quer saber tal coisa? Então abre aí, né? Tipo assim, ele falou assim: abre aí a tua Bíblia. Aí eu já fiquei desconfiada, né? Que o Robson tinha levado a Bíblia. Falou, abre aí a tua Bíblia aí. Abre aí, por exemplo, tipo Apocalipse 5 tal, verso tal. Aí eu folheei, abri, aí ele falou assim, lê, o que que tá escrito? Aí eu lia. E era a resposta, né, do que eu tinha perguntado. Aí eu já ficava, assim, meio nervosa, né, tipo, ai, que isso, né, agora ele vai ficar respondendo assim. Aí ele pegou e falou assim, por que que você ficou nervosa? Aí eu falei assim, coisa mais estranha, método estranho. Aí ele falou assim, não adianta ficar nervosa comigo, fique nervosa com a Bíblia, né? Porque aqui é a palavra de Deus, é Deus que está respondendo as suas perguntas, né? Não sou eu. Aí eu fiquei admirada porque ele tinha, assim, todas as passagens na cabeça dele. E aí tudo que eu perguntava, assim, no aquele primeiro dia, né? Já estendeu à noite, né? Foi à noite, assim, estendeu bem o horário, porque eu tinha muita dúvida. Aí ele, tudo assim, abre aí a tua Bíblia. E aí aquilo me impressionou muito, já chamou a atenção, porque eu pensava, nossa, como é que pode o homem, ele sabe tudo, ele tem de cor, já falava, abre aí no livro tal, o capítulo tal, e aquilo já chamou minha atenção, eu fiquei curiosa, aí eu pensei, olha que interessante, né, esse estudo é até que é legal, aí o Robson falou assim, então a gente pode marcar, né, o próximo, aí eu vou dormir, vou marcar já para semana que vem, aí eu falei assim,
Ah, vamos, né? Eu tô achando até que tá legal, pode ser. Aí marcamos. Aí eles pensaram, ufa, né? Então passou o primeiro, né? Que o combinado era que se o primeiro não desse, já cancelava, né? Falei, não, vou marcar. Aí assim foi. Cada semana ia, assim, e eu tinha muitas dúvidas. E assim, tinha dúvidas assim, né? E ele ia com toda a paciência, né? Ele ia respondendo, o Robson ia respondendo junto, com todo amor, carinho, foi indo, indo. E aí a gente foi avançando, tema a tema. E aí eu ficava pensando, nossa, realmente, né? Tudo tem resposta. E aí aquilo foi chamando minha atenção, aguçando mais minha curiosidade. Aí terminamos um estudo, aí partimos do estudo do Daniel e Apocalipse. Aí foi a cereja do bolo. Aí eu pensei, nossa. Aí sim, né? Agora tudo faz sentido mesmo. Não tinha como, e eu era muito racional. E aí eu pensei assim: tudo tem resposta e tem cálculo, e é tudo assim, é milimétrico. Você começa a estudar aqui, faz um cálculo dali, tempo tal, e a linha da profética. Eu falei assim: como é que não existe Deus? Aí eu comecei a pensar aí pelas tudo, aí você começa a analisar a criação, né, a natureza, aí começa a analisar o corpo humano, você começa a analisar principalmente para mim chamou a atenção para as profecias. Aí eu pensei, nossa, tudo é explicado. E aí eles foram me explicando, ensinando, aí eu falei assim, nossa, agora sim eu tenho para quem perguntar, agora eu tenho como sanar todas as minhas dúvidas. E aí ficou bem claro que todas as promessas, né, de Deus, todas as profecias tinham sido cumpridas, e só falta uma profecia se cumprir, que é a volta de Jesus. E aí, para mim, ficou muito claro que se ele, né, é fiel e cumpriu todas as profecias, com certeza ele vai cumprir a última. E aquilo deu uma paz no coração, porque aí você começa a sonhar com a Nova Jerusalém, você começa a vislumbrar através dos portais, você começa a ver onde você vai morar, com quem você vai morar por toda a eternidade. E aí você começa a entender que essa vida, ela é passageira, que o sofrimento que a gente passa aqui, que qualquer um de nós passa aqui, é pequeno diante de tudo que está reservado para a gente, além do que a gente pode ver. E aí chegou um momento que eu pensei, bom, tá caminhando isso aqui, né? E sempre tinha um apelo, né? Eu pensei, vai chegar um ponto que eu vou ter que aceitar esse apelo, né? E aí, só que eu não sabia, sabe quando te falta assim a coragem de falar assim, sim, eu aceito, e ter uma data marcada. Aí tinha um outro colega, uma outra pessoa, né, que fazia o estudo com o Valdomiro também, mas não junto comigo, né, fazendo na casa dele. E aí ele me procurou e falou assim: Olha, Lilian, né? Eu tive um sonho. Aí eu falei assim, sério? Ele falou assim, eu sonhei com o dia do batismo. Aí eu falei, sério? Ele falou assim, eu sonhei que tava lá em casa, aí vinha um anjo, e o anjo falou assim para mim, né? Olha, tá marcado o dia do teu batismo, né? Aí ele falou assim, ah, é? Que dia que é? Aí ele falou assim, ah, o teu batismo vai ser no dia 7 de julho de 2007. Aí ele falou assim, uau, 7 de 2007, né? Nossa, quanto sete? Ele falou assim, ó, eu me batizo se for no sábado, no sonho, ele falou. Aí ele falou, o anjo falou para ele assim: então vai lá no calendário e olha que dia que é. Aí no sonho ele olhou e era sábado. Aí ele falou: então tá marcado. Aí ele acordou. No que ele acordou, ele pensou assim: nossa, que legal, eu tive aquele sonho. Ah, mas é muita coincidência, será, né? Ele correu para ver o calendário. Quando ele olhou, né, abriu lá 7 de julho de 2007, era um sábado. Aí ele falou assim, perfeito, então tá marcado. Aí ele sentiu que tinha que falar comigo. Ele falou, me procurou e falou assim: Ah, Lilian, tá marcado o dia do meu batismo, porque eu sonhei assim, assim, assim. E eu me senti impressionado de te convidar para se batizar junto comigo nesse dia. Aí eu peguei e pensei, é verdade, é tanto sete junto, que dia especial, né? Ah, então tá certo, porque eu tinha aquele desejo, né, de ser batizado, mas não sabia quando, sabe? Você fica protelando, né? Aí eu pensei, ai, quer saber? Eu também vou nesse dia. Aí eu falei, né, pro Robson, tá marcado o dia do meu batismo, né? Vai ser esse por causa do sonho, né? Aí ele ficou, né, muito feliz, emocionado. Aí a gente foi, né? E aí os estudos foram bem tranquilos, assim, quanto à guarda do sábado, com relação à alimentação, a vários temas. Tinha sido muito tranquilo para mim. Só que aí, para mim, o que me pesava mesmo era porque eu usava joias. E aí eu era igual uma árvore de Natal, eu andava com tudo, que você imaginar, era brinco, pulseira, colar, tudo, tudo, tudo. E eu tinha um apego naquilo, eu não sei nem explicar. E aí
eu queria muito continuar usando. E para mim não fazia sentido. Por que que não podia usar, né? E aí eles explicavam, mas para mim, assim, eu era relutante. Eles falavam, olha, enquanto não tirar, não tem como batizar, né? O Robson falou assim, por que você não conversa com o pastor, né? Aí eu falei assim, é verdade, vou conversar com o pastor. E o pastor, na época, ele ia lá na prefeitura e tinha, assim, como se fosse, assim, toda semana, uma vez na semana, ele ia fazer como se fosse, assim, um culto lá, né? E aí ele pegou e conversou comigo, né? Eu falei assim, pastor, eu marquei o dia do batismo, mas eu não sei como é que eu vou ser batizada. Ele falou assim, por quê? Eu falei assim, porque eu não consigo largar a joia. Eu falei, eu sei que parece um negócio insignificante, eu sei que, né, tipo assim, parece até mesquinho. Eu falei, mas para mim é a minha dificuldade. Aí eu falei assim, o Robson fala, cada um tem um desafio, uma dificuldade, e a minha é essa. Eu sei que assim, parece ser assim, tão, né, uma vaidade, né, mas eu não sei como fazer, né? Venci todo, mas isso aqui eu não estou conseguindo. Aí o pastor falou assim: vamos fazer o seguinte, então, eu entendo você. Vamos fazer o seguinte. Aí ele falou assim: vamos orar. Aí ele orou comigo. Aí depois ele falou assim: vamos fazer o seguinte: hoje, 8 horas da noite, você vai orar na tua casa e eu vou orar na minha. E você vai fazer o propósito de que você vai ser batizado nesse dia. E eu te garanto que você vai ser. Aí eu falei, mas como é? Eu não consigo, né, tirar isso. Aí ele falou assim: você vai fazer assim. Por exemplo, ele falou assim: começa tirando os anéis. Eu não vou lembrar a ordem, né, das joias, mas tipo, você vai tirar os anéis. Aí, depois de uma semana, você vai tirar o brinco, depois você vai tirando a pulseira, e assim foi. Aí eu falei para ele: ah, nossa, pastor, mas será que vai ser tão fácil assim? Aí ele falou assim: vai, eu te garanto, você vai conseguir, faz assim, e ainda eu vou falar uma coisa para você. Todo mundo te conhece desse jeito, né? Que você anda com essas joias, e eu te garanto uma coisa: nunca ninguém vai te perguntar por que que você não anda mais de joia. Aí eu pensei, nossa, será? Falei, bom, mas eu gosto de desafio. Eu falei, então tá bom, vou fazer isso aí. Aí eu fiz. Aí ele falou assim: ó, e também não adianta me enganar, porque às vezes você vai lá na igreja no culto sem a joia, e aí só para batizar, né? Aí ele falou: não, mas eu te vejo na prefeitura, eu te vejo no entorno, né? Porque a igreja é perto, né, da prefeitura. Ele falou assim: então eu vou saber se você, né, tá ou não tá, né? Eu só vou batizar quando tiver sem. Falei, tá bom. Olha, foi dito e feito. Eu orei em casa às 8, ele orou na casa dele, e aí eu a segui mesmo. Aceitei o desafio. Cada semana eu fui tirando uma peça, e foi do jeitinho que o pastor falou. Nunca, até hoje, nunca ninguém me perguntou, cadê a minha joia? E olha que eu era tipo uma árvore de Natal ambulante. Nunca ninguém perguntou assim, nossa, cadê o teu brinco? Cadê o meu anel? Nunca. E eu te digo, olha, e foi libertador, porque eu andava com aquilo e eu sou alérgica. Né, então eu tenho alergia, tipo, então eu só podia usar assim, tipo, bijuteria eu não podia usar nenhuma. Prata, e eu conseguia usar assim, tipo, num período, por exemplo, se eu saísse de manhã, né, aí para trabalhar, eu colocava, mas quando eu retornava em casa, eu já tinha que tirar rápido, qualquer coisa, ouro, prata, né, qualquer metal, eu tenho que tirar rápido, porque aquilo me incomoda, né? Tanto que assim, eu uso aliança, né? A única coisa que eu uso é aliança de ouro, mas assim, quando eu tô assim, tipo, com a imunidade mais baixa, eu não consigo nem usar ela, porque aí eu já, a pele aqui onde ela tem contato, né? Já começa, né, a descamar, a coçar, né? Então eu tenho alergia, né? E aí, então, para mim foi libertador, porque eu não precisei mais usar isso que me fazia mal, né? Muito mal. E também, assim, porque eu tinha muito medo de ser roubada, né? Porque isso daí, né, tem um valor, né? E aí, comercial. E aí, eu tinha medo, e eu andava com muita peça, né? Então, assim, era alvo, né? Fácil. Mas aí, quando eu tirei isso, pronto. Aí, para mim, sabe que você vive em paz, porque você consegue andar mais, né, livre, não tem que ficar se preocupando com essas coisas. Então, para mim, isso aí foi libertador. E outra coisa interessante, que até o Michel comentou, né, tipo, era para, né, tipo, ser, né, mesmo adventista, porque eu sou alérgica também a frutos do mar, a carne suína. Eu não consigo beber café, né? Em casa, assim, quando eu morava com meus pais, né? Eles bebiam no café e eu não, né? Quando a gente era criança, meus pais não deixavam beber, porque eles falavam assim: ah, o café, criança não pode tomar café, só adulto, porque café deixa burro, né? Então, a criança burra, então eles não deixavam tomar. Então eu não tomava, e aí aquilo, só que eu sentia mal por causa do chá. Até hoje, se eu passar perto de uma cozinha que estiver fazendo, me dá náusea, eu sinto mal, e eu não entendo como é que consegue tomar aquilo. E tudo, cigarro me faz mal, o cheiro me faz mal, aí bebida alcoólica também.
quando, né, eu frequentava a faculdade, você sai, né, com os amigos, tudo, eu nunca conseguia beber. Então, porque me faz mal, é beber, fazer mal, e aí dormia um monte, assim, e não conseguia nem levantar. Então, eu vejo, assim, Deus, na sua infinita misericórdia, né, ele preserva a gente, ele mantém a gente, assim, para se manter afastado, né, de tudo que é maléfico. E aí chegou o dia do batismo, né? Eu fui batizada, né? E foi muito emocionante. Aí depois do batismo, né? Isso foi em 2007. Aí a gente resolveu, né? Noivar, marcar o nosso casamento. Aí a gente casou, né? Em dezembro de 2008. E depois, né? A gente casou, passado um tempo. Aí eu tenho uma filha, né? O nome dela é Letícia. Ela nasceu em 2015. E tem sido assim uma alegria na nossa vida, né? A presença dela. Amém. E a gente tem vivido mesmo a experiência, né? Eu falo para Letícia, né? Mamãe não teve o privilégio de nascer num lar adventista, mas você teve. E então desfrute, né, de todo o privilégio. E hoje eu tenho o privilégio de viver, né, o lar adventista e viver através dela, porque aí eu tive o privilégio de frequentar o hall A, hall B, o jardim, agora ela está nos primários, e aí eu fui aprender a cantar todas as musiquinhas. Meu esposo já conhecia, porque ele já é a terceira geração, né, de adventistas. E então ele já conhecia todas as músicas, né, tudo, né, a leitura, tudo. Eu não, para mim tudo foi novidade, então eu não tive no privilégio enquanto criança, né, de cantar aquelas musiquinhas, de aprender das histórias da Bíblia, dos personagens bíblicos. E aí hoje, né, eu sou a professora dela, né, de ensinar, de cantar junto, de viver ali cada fase, tem sido maravilhoso. E hoje eu sou conselheira também no Clube de Aventureiros, né? E, e ela frequenta, né, o clube. Então tem sido tudo assim, maravilhoso. É só bênção e eu tenho só a agradecer a Deus por todo o privilégio que Ele me deu de conhecer, de Ele nunca me abandonar, porque mesmo quando eu o perseguia através, né, das pessoas que criam no nome dele, professavam a fé, e Ele nunca me abandonou, Ele nunca desistiu de mim, porque Amém. pecadora, né, que sou, né, não merecia nada, e ele, na sua infinita misericórdia, no seu amor supremo, ele foi atrás de mim e nunca desistiu, e ele achou um meio, né, de me mostrar a verdade, né, para que eu conhecesse, né, a Glória a pessoa Deus. de Jesus. E através do sonho, desse livro, né, esse livro transformou a minha vida, e eu só tenho a agradecer, porque ele colocou no meu caminho, né, o meu esposo, que aí através dele esse livro chegou até as minhas mãos, e eu faço esse desafio para as pessoas também, para lerem esse livro, O Grande Conflito, para que a vida dela seja transformada assim como a minha foi, porque nesse livro há verdades maravilhosas. E eu faço aquele desafio também, né, para que leia o livro de coração aberto, sabe? Leia o livro com. Peço a direção do Espírito Santo, para que o Espírito Santo vá ensinando, né, a cada página que for folheada, e também faça uso da Bíblia, porque Ellen White, ela escreveu inspirada por Deus. Não foi uma escrita comum, não é uma leitura comum, é uma leitura muito especial, porque quando você começa a folhear, você encontra tudo e essa leitura vai te explicar tudo que existe no mundo, e vai te levar principalmente à Bíblia. Então, se a pessoa tiver alguma dúvida, mas isso daqui, né, tipo, será que é verdade? Mas isso daqui é qualquer leitura? Não, abra ali a Bíblia, leia, vai pegando cada passagem, vai pegando as histórias que tem ali, né, e vai vendo se, fazendo ali, né, a conexão com a Bíblia, e você vai constatar que Ellen White escreveu realmente inspirada por Deus, pelo Santo Espírito, e depois a pessoa tem a curiosidade de ler, né? Depois que lê o Grande Conflito, lê toda, né, a série Conflito, porque ali é maravilhoso. E aí você vai ler também O Desejado de Todas as Nações, é o melhor livro que você vai encontrar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Lá tem histórias maravilhosas, você vai conhecer mesmo sobre o amor, né, de Deus. Então, esse é o meu convite para que as pessoas elas conheçam o livro, que elas leiam com o coração aberto, e eu tenho a agradecer. E fiquei muito feliz também porque a Igreja Mundial, né,
escolheu esse livro para este ano e para o ano que vem como livro missionário, né, para que mais e mais pessoas tenham acesso, para que mais e mais pessoas conheçam, né, sobre esse Deus maravilhoso que fez, faz e fará maravilhas na vida Amém. de cada um. Louvado seja Amém. Deus. Que Uau, história mais linda. incrível. E esse livro, pessoal, não importa o local que você está, procure uma igreja adventista que você vai conseguir ele gratuitamente. Como a Lilian falou, é o livro do ano. Cada ano a igreja adventista faz essa missão, distribui gratuitamente o livro da esperança. E esse ano é o grande conflito e o ano que vem também vai ser. Caso você está um pouco ansioso aí e quer ter o conteúdo, aqui na descrição do vídeo vai ter o link do livro de graça para você ouvir em PDF ou mesmo ouvir em áudio aí Em também. áudio, em áudio. E, Lilian, para finalizar, eu fiquei com uma curiosidade a respeito. ah, Depois que você aprendeu tudo isso, você entendeu então o que que era aqueles espíritos, o que que era aqueles ataques? Você conseguiu explicar isso para sua família depois? Então, e aí, realmente, depois que eu estudei, aí eu fez todo sentido, aí eu entendi, né, o que que acontecia, e o melhor de tudo, né, depois que eu fui batizada, né, depois aí eu passou um tempo, eu casei, né, com o Robson, e nunca mais eu tive, né, contato com isso. Foi libertador também, assim, é paz, paz, paz que eu sinto, né, na minha casa, então eu falo assim que o nosso lar, né, é protegido mesmo, né, pelos santos anjos. Deus manda, né, os santos anjos protegerem e nada de mal acontece, nenhuma manifestação espírita, nenhuma voz, nenhum ruído, nem nada, nada. Então, assim, hoje eu vivo em paz, feliz, sabe? Porque hoje eu sou livre. E a passagem que eu mais gosto, né, da Bíblia é aquela mesmo, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E desde então que eu conheci a pessoa de Jesus, esse versículo faz todo sentido para mim, porque eu vivencio, né? Eu vivo mesmo em minha vida, porque eu sou liberta do mal, não Uau. tenho mais acesso a isso. E, o duro, assim, quanto à sua pergunta, né? As pessoas, elas são incrédulas. Assim como, né, um dia eu fui incrédula, né? As pessoas também, elas têm dificuldade em acreditar. E aí eu creio que Deus, ele vai fazer a obra, né? Tudo tem um tempo certo, né? Na vida de cada pessoa, né? Da minha família, eu sou a única, né? Adventista do sétimo dia, né? A Ah, gente fala, né? A gente convida, a gente conversa a respeito, mas eles ainda são incrédulos, mas no momento certo, quando o Espírito Santo tocar ali no coração deles, eu tenho certeza que eles acabarão também, tendo o privilégio, né, de com aceitar a certeza. verdade. Com certeza. Amém. A transformação na sua vida é o testemunho Sim. completo aí para eles, viu? E eu partilho da mesma experiência em relação a isso, porque eu também sou a única adventista da minha família. Uhum. Então, eu sei exatamente como a sua família crê e o que eu também conheço da minha família aqui. Tem muitas coisas muito similares. E Exato. é só o trabalho do Espírito Santo mesmo, né? É a gente continuar amando como sempre amou e mostrando Jesus através da nossa vida, né? Isso. E assim como você, ela casou com alguém adventista, com a família inteira adventista aí, então ganhou uma família enorme adventista. É. Muito bom. Amém. Bênção. Lilian, que testemunho Que incrível. Muito lindo. obrigado mesmo pela oportunidade e privilégio que nos concedeu aqui, concedeu para vocês aí, telespectadores, que eu tenho certeza que foi impactante na sua vida. Amém. Amém. Queria pedir para você fazer uma oração para a gente encerrar esse momento. Seria, por favor? Sim, sim. Vamos orar então. Pai querido, Pai de amor, nós queremos agradecer pelo privilégio de poder conversar contigo, porque nós temos a certeza que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor nos ama e cuida de nós com tanto carinho, nos protege de todos os males. E queremos agradecer porque o Senhor tem uma obra grandiosa a fazer na vida de cada pessoa. E eu quero agradecer porque através da minha vida, da minha conversão, outras pessoas poderão ter oportunidade de conhecer o livro Grande Conflito, e eu tenho certeza, esse livro chegará a muitos lares,
graças ao Impacto de Esperança e por ser o livro missionário deste ano e do ano que vem. E esse livro vai mudar a vida de cada pessoa que lê-lo com o coração aberto, pedindo a presença do Espírito Santo e vai poder também testemunhar das maravilhas que o Senhor faz, que o Senhor fez e o Senhor fará no meio de nós. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor entregou o seu filho para morrer em nosso lugar. Ele morreu, mas ele ressuscitou por cada um de nós. Ele ressuscitou, ele subiu aos céus e ele está intercedendo por nós. E um dia ele voltará, porque ele prometeu. Só falta esta profecia se cumprir, esta promessa se cumprir. E o Senhor é um Deus de promessa. O Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Jesus vai voltar e vai nos levar para Canaã celestial, onde moraremos com o Senhor, viveremos contigo e depois moraremos aqui na nova terra por toda a eternidade, onde o mal não existirá mais, não haverá mais sombra do pecado, da morte, todas as coisas serão passadas. Como ansiamos por esse dia, Pai querido, e queremos pedir, volta logo, por favor. E quero pedir uma bênção especial sobre a vida desse casal, Adriana e William, que tem um canal maravilhoso de testemunhos, que mais e mais pessoas sejam atingidas por esse canal e entreguem a vida aos teus pés, Senhor Jesus. Tudo isso pedimos para tua honra e glória, Pai querido, e pedimos no nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigada, irmã Lilian, mais uma vez. E muito obrigada também a você que nos acompanhou aqui hoje, conhecendo um pouco mais essa história, né? E que história! Exato. Compartilhe a história com seus amigos, familiares. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, como foi para nós aqui também. Com certeza conhecer essa preciosidade de Deus, que é a irmã Lilian aí, que até hoje é guerreira aí, está levando a mensagem do Evangelho. Você faça o mesmo também, compartilhando essa história. E nós nos vemos então no próximo vídeo aqui no canal. Que Deus abençoe a sua vida e até mais. Até mais, Tchau, pessoal. tchau.